E aí, tudo certo? Vamos bater um papo hoje sobre uma coisa que todo mundo conhece, mas talvez não tão a fundo assim: as cáries. A gente vai mergulhar nesse universo microscópico para entender quem são os verdadeiros arquitetos por trás desse estrago todo. Bom, para começar essa nossa investigação, a pergunta que não quer calar é: quem são os verdadeiros culpados pelas cáries? E já adianto, a resposta não é tão simples quanto culpar só o açúcar que a gente come. Pois é, a verdade é que a cárie é uma doença infecciosa. A gente está falando de micro-organismos bem específicos que moram na nossa boca e que usam o açúcar como combustível. Então, vamos conhecer quem são os principais suspeitos dessa história. No topo da lista de procurados, o suspeito número 1 é o Streptococcus mutans. Pensa nele como o pioneiro da confusão. É a bactéria que, na maioria das vezes, está ligada ao comecinho de uma lesão de cárie. É ela que dá o primeiro passo. Mas o S. mutans não costuma agir sozinho, não. Ele tem seus cúmplices, os lactobacilos. E o interessante sobre eles é que eles entram em cena mais para frente, estão mais associados à progressão da lesão. Ou seja, quando o ambiente já está ácido, eles chegam e aproveitam a bagunça para fazê-la crescer. E para fechar o quadro, não podemos esquecer da gangue toda. Existe um grupo maior de micro-organismos do gênero Streptococcus que também participa do processo. E o que une todo mundo? Uma característica chave: eles são acidogênicos. Em outras palavras, são ótimos produtores de ácido. Certo. Agora que a gente já identificou os principais suspeitos, a pergunta muda: como é que eles agem? Quais são as ferramentas, ou melhor, as armas que eles têm para causar cárie? É uma combinação de habilidades bem fascinante. O plano de ataque deles pode ser resumido em 3 estratégias principais. Primeiro, a produção de ácido. Segundo, a habilidade de sobreviver nesse mesmo ácido que eles produzem. E terceiro, a construção de uma fortaleza para se proteger, o famoso biofilme. Vamos olhar cada uma delas de perto. Vamos então para a primeira arma do arsenal deles, a fábrica de ácido. É aqui que os carboidratos que a gente ingere são transformados numa substância corrosiva para o esmalte dos dentes. O nome técnico para essa habilidade é acidogenicidade. É basicamente a capacidade de pegar carboidratos e, através da fermentação, produzir ácidos. O ácido lático, em especial, é o mais perigoso nessa história toda, porque ele derruba o pH do ambiente e, com isso, começa a roubar minerais do dente. Mas, peraí, de que adiantaria produzir tanto ácido se eles mesmos não conseguissem sobreviver nesse ambiente hostil que criaram? E isso nos leva direto para a segunda arma, que é fundamental, a superresistência. E essa capacidade também tem nome: aciduricidade. E veja bem, não é só sobre sobreviver, é sobre prosperar num pH ácido. Essa característica dá a eles uma vantagem competitiva enorme, porque enquanto outras bactérias menos nocivas são eliminadas, eles dominam o território. Então o ponto crucial é este: para ser uma bactéria acusadora de cárie de sucesso, não basta uma coisa só, precisa das duas. A acidogenicidade é o ataque, é a produção da arma. A aciduricidade é a defesa, é a armadura para aguentar o próprio ataque. É uma combinação letal. E agora vamos para a terceira e talvez a mais engenhosa das estratégias: a construção de uma fortaleza. Eles não ficam soltos por aí. Eles se organizam e constroem uma comunidade super protegida e grudenta bem na superfície do dente. Isso é o biofilme. E como eles constroem isso? Usando polissacarídeos. Essas substâncias têm uma função dupla, olha que esperto. Elas servem como uma dispensa de comida, para quando não tem açúcar dando sopa, e, ao mesmo tempo, são o cimento e os tijolos que formam a estrutura grudenta do biofilme. E dentro desses polissacarídeos tem um tipo especial, que é o grande segredo da fortaleza. Ele é produzido a partir da sacarose e se chama mutano. É um polissacarídeo insolúvel e isso faz toda a diferença. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O mutano é o esqueleto que dá estrutura ao biofilme. E, o mais importante, ele é tão resistente, tão aderente, que só tem um jeito de remover: mecanicamente, ou seja, com a escovação. E isso explica por que escovar os dentes é algo simplesmente insubstituível. O que nos leva a uma reflexão final, né? Entender essas 3 armas, a produção de ácido, a resistência a ele e a fortaleza de biofilme, nos dá o conhecimento. A pergunta que fica é: sabendo de tudo isso, como é possível desarmar esses micro-organismos no nosso dia a dia? A ciência já nos deu as pistas.